Bom, estamos aqui mais uma vez, Conexão Marcial. Hoje temos aqui alguns convidados. Luciano Sabato, da equipe Sabato Jiu-Jitsu. Ô, Fábio, obrigado a todos os convidados aí. É uma honra estar participando dessa mesa redonda marcial aí. Show de bola, Lu. Obrigado aí pela presença. Temos aqui também Rodrigo Jarola, que é o nosso o cofundador aqui da Conexão Marcial, o mediador aqui principal da mesa marcial, né? Vamos dizer assim. Fábio, obrigado a todos presentes, Reginaldo, Luciano, bem-vindos. E passo a palavra para o Fábio novamente. E o nosso convidado aqui especial é o profissional de MMA, Reginaldo Vieira. Prazer aí, Reginaldo, uma honra para nós ter você aqui conosco hoje. O prazer é todo meu, em primeira mão. Fico agradecido de ter a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da minha história no seu canal. É uma grande honra, uma satisfação para mim. Obrigado. Show de bola, Reginaldo. Obrigado mais uma vez aí, Luciano. A gente quer começar hoje, Reginaldo, se você puder compartilhar um pouquinho da sua história, como é que foi seu início nas artes marciais, que se você teve alguma inspiração, como é que foi o seu começo no caminho marcial? Ah, o meu começo no caminho marcial foi inspirado em desenhos animados da época, né? Eu sempre falo, o pessoal que me conhece sabe bem dessa história. Eu sou fanático por desenho de lutas, adoro. Até hoje eu ainda, essa noite eu estava assistindo um pouquinho do Dragon Ball e do Cavaleiros do Zodíaco. Eu adoro o desenho de luta. O que mais me inspirou da época foi Street Fighter e Mortal Kombat. A partir desses desenhos eu comecei a buscar realmente sobre arte marcial, né? E a primeira assim modalidade que me deu vontade assim que floresceu no meu coração de começar a treinar, pelo fato da Street Fighter o personagem principal ser do karatê, era o karatê, né? Tinha muita vontade de treinar karatê. E, resumindo, eu fui inspirado por esses personagens de jogos e de desenho animado. Consequentemente, eu conheci o MMA e pude conhecer atletas de verdade, campeões na vida real e que viraram heróis para mim, como Rodrigo Minotauro e Vanderlei Silva. Sem dúvida, esses daí são heróis nacionais para mim. E eu tive a grande honra de ter sido treinado pelo Rodrigo Minotauro na Casa do Campo. Pô, você vê que Legal. história foi meu primeiro ídolo, assim, vamos dizer, né, assim, ser humano, né, e que assim que eu me identifiquei e depois do que eu acho que 10 anos depois acabei sendo treinado por ele e ele tem um respeito por mim como um amigo. Então isso é gratificante, né, dentro do nosso cotidiano aí comum. É difícil pessoas realizarem sonhos e eu tive essa oportunidade. E com quantos anos foi isso, Regis? Essa inspiração aí, né, vendo desenho e tal, você começou com quantos anos? Eu comecei a treinar lutas com 18 para 19 anos. Já comecei com a idade teoricamente avançada, porque arte marcial, há alguns anos atrás, você que já vem de muito tempo, o Luciano Sabato vem, ou você treinava porque o seu pai colocava, já vinha de família, já vinha de hierarquia, ou sei lá, cara, ou você, que nem eu, não vinha por osmose do nada, vinha de um desenho, de alguma inspiração. E eu não venho assim de uma família que tem histórico de arte marcial, né? Tanto que quando eu comecei a treinar luta, meus familiares falavam que eu era louco, né? E, então eu acho que por causa disso eu comecei tarde, sem contar que o esporte, principalmente o jiu-jitsu, era um esporte muito caro no passado. Você hoje eu acredito hoje, né? As pessoas reclamam muito da economia do país, lógico, zerando, sem falar nesse coronavírus. Mas eu falo assim, hoje se reclama muito da economia do país, só que você pega um cara aí que tem 3, 4 kimonos, 5, vamos até falar. Hoje eu tenho tanto kimono que não sei nem te falar quantos que eu tenho. Eu acho que em faixa de uns 7 kimonos. E naquela época, o cara ter um kimono era um sacrifício, era muito caro.
né? Treinar arte marcial era caro. Ou você vinha de uma família que já tinha essa mentalidade, ou sei lá, começava que nem eu, meio que inspirado por desenhos e revistas. Reginaldo, você passou, depois do karatê, você teve experiência em outras modalidades, em outros estilos? Perdão, pode reformular? Então, você falou que começou com karatê, né? Que a partir da Não, inspiração que você teve, você na começou com verdade karatê. não, na verdade eu queria começar com karatê, né? Eu Ah, assisti tá. Street Fighter. Se você pega os filmes antigos da nossa época, filmes e desenhos, acho que você deve ter a mesma faixa de idade que eu. Era Karate Kid, os desenhos que tinham como Street Fighter, o personagem era do Karate, então acabava sendo influenciado por isso, né? Mas quando eu busquei a arte marcial fora, assim, como posso falar, fora de personagens, fui buscar no mundo real, eu acabei conhecendo o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu foi a primeira modalidade na qual eu comecei a treinar. Ah, entendi. E além do jiu-jitsu, depois você chegou a praticar outras modalidades, né? Você fez boxe, se eu não me engano. Sim, o boxe foi por último. Na realidade, eu nem gostava de boxe. Eu achava uma luta muito parada, muito estudada. E eu sempre fui muito agressivo, né? Gostava mais de vamos logo e vamos resolver isso daí. E o que acontece? Comecei no jiu-jitsu, como eu te falei. Fui para o Muay Thai. Competi um bocado de tempo no Muay Thai. Como eu falei naquela época, competições de jiu-jitsu era caro. O cara ia se inscrever numa competição, era caro, o kimono era caro, então eu preferi só treinar o jiu-jitsu e competir no Muay Thai. Assim que eu comecei no Muay Thai, eu já fui para as competições. E, consequentemente, isso muitos anos depois, que eu estava meio com a cabeça meio fechada, eu não curtia muito o boxe. E eu fui lutar um torneio de Muay Thai, e na academia que eu treinava Muay Thai, tinha Thai Box. E teve boxe e Muay Thai nesse campeonato. E um amigo da academia foi lutar boxe. Ele era competidor de boxe, eu era competidor de Muay Thai. Eu nunca tinha assistido boxe realmente assim, ao vivo. Cara, quando eu vi, muito ao contrário do que a gente imagina. O boxe ele chega a ser mais agressivo, mais violento do que o Muay Thai, o MMA em si. Tanto que o histórico infelizmente falando, o histórico de mortes nas artes marciais, o boxe é o que mais tem, né? É uma modalidade muito forte. Quem tiver oportunidade de treinar, treine. Hoje eu sou apaixonado por boxe e não troco esse treino por nada. Regis, como é que foi aí? Você falou que começou a treinar o Muay Thai e já entrou nas competições, né? Você Sim. iniciou profissionalmente nessa época mesmo, ou você teve aí uma preparação para entrar como profissional? Como é que foi essa transição daí do treino pessoal para o profissional? Então, levaram-se 2 anos. Eu competi no Muay Thai amador, depois eu passei para profissional. Fiz uma pequena carreira assim no Muay Thai profissional, porque meu objetivo sempre foi MMA, sempre fui apaixonado por MMA. O Luciano já me conhece de longa data, sabe a paixão que eu tenho pelo MMA, né? Eu adoro essa modalidade, adoro esse esporte, né? O MMA. E me preparei, né? Eu me preparei em competições amadoras de boxe, de Muay Thai. E o interessante é assim, como eu me preparei, nunca lutei jiu-jitsu, nunca lutei submission. E quando eu comecei no Muay Thai, no MMA, os meus adversários iam caçar, procurar no YouTube referências sobre mim. E achava lá os vídeos de Muay Thai, de boxe amador. Aí os caras me derrubavam, só que caía na minha outra área, que era o jiu-jitsu. Eu tinha começado antes do que o boxe e o Muay Thai. A primeira luta que o Luciano foi ver minha de MMA foi isso que aconteceu. Eu saí na mão com o cara, quando eu acertei algumas mãos legal nele, ele me derrubou. Nessa que ele me derrubou, eu finalizei ele de armlock. Então, era meio que uma pegadinha também, né? Tava bem preparado no jiu-jitsu.
Que bacana. Queria fazer uma pergunta para o Regis, relacionada ao início. Você, quando começou nas artes marciais, você já tinha o sonho de lutar essa mistura de artes marciais? Você já entrou para ela com esse pensamento de ir para o MMA? Ou foi uma consequência? Não, não foi consequência, não. Eu já fui direcionado já no que eu queria. Eu já entrei na academia de jiu-jitsu. A primeira vez que eu fui treinar jiu-jitsu, eu já entrei no porque assim, abriu a minha mente para as lutas foram os desenhos da época, como eu falei, desenhos e jogos. Aí eu entrei na academia de verdade, para conhecer como é que era. Tava tendo jiu-jitsu. Aí eu falei pro treinador, posso treinar? Pode treinar. E eu fui, eu não tinha conhecimento algum. Fui com calção jeans, camisa regata, e entrei no tatame, falei com o professor, posso treinar? Pode treinar. Aí eu falei, professor, você leva para competir? Vale tudo, né? Na época a gente chamava de vale tudo. Eu tava transigindo, já tinha um nome MMA, mas não se falava tanto em MMA. Eu falei assim, você leva para competições de vale tudo? Ele falou assim, levo, tanto que ele era lutador, né? Ele lutava MMA na época. Lutava pela chute box. Eu falei, você leva para lutar MMA? Ele falou assim, levo. Você treina boxe? Eu falei, não. Você treina Muay Thai? Não. Você treina capoeira? Não. Aí ele falou assim, pô, assim tá difícil, cara. Era a minha primeira aula no jiu-jitsu, meu primeiro dia de jiu-jitsu, né? Então, tipo assim, eu fui direcionado por um sonho. Eu já sabia o que eu queria. Eu acho isso daí muito importante na vida pessoal de qualquer um, né? Eu acho que quando você tem objetivo, uh, é como se fosse um barco com um marinheiro. Um barco com um marinheiro ali, com o navegador, ele sabe para onde vai. Agora, um barco sem ninguém, ele vai para onde Deus quiser. E, Reginaldo, pegando esse gancho aí, né, da preparação, você começou em alguma equipe específica, né? Você começou em academia de bairro, ou você já buscou algum lugar para te levar aí para a competição? Sim, sim. Essa pergunta é muito boa, porque na época que eu comecei nas artes marciais, que foi na Zona Leste, eu comecei com o Marcão. Hoje são dois Marcão, por coincidência. Naquela época não era como hoje, você treina todas as modalidades numa academia só. Hoje você pega uma academia, ela tem tudo, cara. Antigamente era rivalidade, ou você treina jiu-jitsu ou você treina Muay Thai, e se vier treinar aqui, você tem que parar de treinar lá. Era assim que funcionava. E eu treinava, aí eu comecei a treinar na academia do meu bairro, com o professor Marcos. Na época ele era faixa azul, hoje ele também é faixa preta. Acho que ele está dando aula pela Barbosa. E eu comecei no Muay Thai com o professor Marcos também, só que ele era do Grupo Leões, então era dois Marcos, dois Marcão. E na Zona Leste de São Paulo, ainda nessa época, não tinha assim academia que você treinava o dia inteiro. Você só treinava à noite, porque academia de bairro, pelo menos lá, não sei como é que é em todos os lugares aí do Brasil, daqui do Brasil, né? As aulas só funcionam mesmo de noite, porque o pessoal vai trabalhar, quem trabalha vai treinar à noite, e caras como eu que queria ser profissional tinha que ficar o dia inteiro em casa, teoricamente. Na época eu trabalhava, né? Mas só uma suposição, e esperar até a noite para poder treinar. Foi aí que eu conheci o pessoal da Peso Pesado e fui para a Zona Sul. Porque na Zona Sul, se você pegar o histórico do MMA paulista, tudo começou na Zona Sul. O forte do MMA, hoje o MMA está em todo o estado, mas em todos os estados, todos os bairros, mas em São Paulo, se você pegar o histórico do MMA, era a Zona Sul. Macaco, Ryan, tem o André Mal, que também é das antigas, que é um professor de jiu-jitsu amigo nosso. Então, cara, se você pegar a história da arte marcial em si, do jiu-jitsu, é a Zona Sul que começou primeiro, aí em São Paulo. Você começou em equipe mesmo, você começou na peso pesado? Assim, na verdade, eu comecei em duas equipes, que era
esse meu professor Marcos, que dava aula pela Barbosa, no Cangaíba. Ah, sim. Como eu falei, as academias não eram mistas, você tinha que treinar nenhuma, depois treinar. Aí eu treinava segunda, quarta e sexta em uma academia, e terça e quinta eu treinava em outra, e treinava Muay Thai com uma equipe muito antiga da Zona Leste, chamada Grupo Leões de Muay Thai. Só que eles não davam suporte assim para quem quer ser competidor, porque existe cara que vai para academia só para perder peso, dar aquela desestressada, e eu queria fazer parte de uma gama mais de competidores. E na Zona Sul era onde tinha mais esse pessoal, né? Esse público, assim, que Esse realmente... perfil, esse trabalho, né? Sim. Aí foi quando eu conheci o pessoal da Peso Pesado, né? Apesar, minto, eu conheci o pessoal da Peso Pesado por intermédio do Rogério Talog, que era um professor de Muay Thai, que eu saí desse Leões, fui pro grupo Família Furacão, na época, chamava Família Furacão. Eles já tinham um histórico muito bom de competição. Eu me identifiquei, fiquei com eles, treinando com eles e competindo. A gente competia demais naquela época. Eu lembro que 2010, 2009 e 2010, eu fiz em média 15 lutas os 2 anos. Fiz 15 lutas em 2010 e umas 12 lutas em 2009. Todo final de semana eu competia. Reginaldo, o seu primeiro campeonato foi em qual organização assim profissional? Foi pelo Duff foi depois, né? Isso já foi depois. Você começou como é que chama? O Max Fight, é isso? Isso, é. Então, eu vou simplificar, porque assim, na época eu competi bastante esses torneios de kickboxing, Muay Thai. Antes de entrar pro MMA em si mesmo, eu fiz em média umas 35 lutas de Muay Thai, 20 e poucas de boxe. Eu falei, agora eu vou lutar só MMA, não quero saber mais de ficar tocando soco teoricamente de graça, né? Que o MMA naquela época pagava melhor do que paga hoje aí em São Paulo, no Brasil, para ser sincero. E eu lembro que eu era muito fã Predador FC. E eu lia muito, né, nas revistas de MMA sobre o Predador. Os caras que hoje estão no UFC, tudo lutaram no Predador. Então era meu sonho lutar no Predador. Fui pro Predador, lutei. O Luciano esteve comigo, até costurou a minha cabeça que eu tive um corte lá na minha disputa pelo título do Predador. Lutei pelo título até 66 quilos, cinturão do Predador. Lutei Você ganhou o o Max, cinturão, né, Regis? foi o cinturão. Você é campeão do cinturão lá, né? Sim, foi, Lu. E depois eu lutei o Max Fight, né, que também era um evento que eu era muito fã e tive o grande prazer assim de competir o Max Fight. A organização deles era fenomenal, assim, muito à frente do que muitos eventos têm até hoje. E hoje era para estar mais organizado, né? Eu fiquei esses 2 últimos anos na China, vim para cá para o Brasil. Parece que caiu os eventos de MMA, caiu tanto os eventos quanto a produção. E lá estava em constante crescimento, né, o MMA. Queria pegando esse gancho, te fazer uma pergunta do início da sua carreira, que eu acho que é interessante, até porque vem direto a sua natureza como lutador, né, como esse amor que você tem pelas artes marciais, independente de quem for o adversário. E uma prova disso é a primeira luta, se não me engano, que você teve no MMA, que na época que você aceitou essa luta, você ainda era faixa branca de Gil, né? E você pegou um faixa preta de jiu-jitsu, que hoje ele é atleta também do UFC, não é? Por contar essa trajetória de início, que mesmo você tendo lutado com esse cara e não tendo saído com a vitória, só te levou a treinar mais, a lutar mais, tanto que depois dessa derrota você só teve vitórias até lutar pelo cinturão do Max Fight, né? Contra o Ronnie Sim, Jason. sim, Ronnie Jason, ele era um atleta que estava vindo com um crescimento muito alto na carreira e frisando dentro do que você está falando, foi uma luta ruim para mim. Vamos jogar pelo lado profissional hoje em dia. Naquela época a gente aceitava qualquer parada, né? Luta por tal luta, não tem problema.
Hoje em dia eu sou mais selecionativo. Quero lutar melhor, quero lutar por dinheiro e não vou lutar com qualquer um. E naquela época eu aceitei essa luta contra o Ronnie Jason. Eu acho que não tive nem tempo também para preparação. E incrível que ele bateu o peso, ele estava magrinho. No outro dia o cara estava um animal gigantesco. Ou seja, ele baixava de 80 e pouco para 66. E eu pesava 66, não tive problema nenhum para tirar peso. Quando chegou lá, o cara estava um animal. E tinha essa parada aí, né, Luciano? Acho que lutar MMA é para quem tem coração. Hoje em dia eu falo assim, eu sou um pouco mais empreendedor, penso mais em negócio. Eu não luto só porque eu gosto também, luto por dinheiro, que eu não sou besta. E eu não faria uma luta dessa por pouco dinheiro novamente. E realmente não foi uma luta legal. Ele estava super acima do peso, dentro do padrão para quem vai fazer uma competição. Acabei lesionando meu braço, tive que fazer uma cirurgia. Você lembra, você acompanhou. Foi tudo muito difícil naquela época, ainda mais na situação. Não estava nem no UFC, não estava nada, não tinha nem dinheiro para custear, para bancar nem nada. Graças a Deus, um amigo, o Thales, me ajudou com a cirurgia, né? Apresentou o irmão dele, que apresentou o chefe dele, e por consecutivamente o chefe do chefe foi me apresentando. Sei que eu dei uma sorte que eu conheci o cirurgião-chefe da casa do Hospital São Paulo, que me cedeu a cirurgia de graça, sou grato a Deus por isso. E eu lembro que o médico, antes de ir para o Hospital São Paulo, fui para o Hospital das Clínicas. O médico olhou meu braço, fez assim, mano, eu acho que não fez minha cirurgia, eu era o primeiro da fila, e vi, pô, mano, eu sou o primeiro. Cheguei lá, era 5 horas da manhã. Foi passando, quando foi 5 horas da tarde, o pessoal foi me liberar. Pô, peraí, não vai me operar, não? Aí falou assim, cara, vamos remarcar. Isso no Hospital das Clínicas. Vamos remarcar porque eu tive que passar algumas pessoas na frente e tal. Eu senti que foi mais ou menos tipo assim, você se machucou porque você quis, foi lutando, né, que sabia de todo o histórico. Aí ele falou assim, você pensa em continuar lutando ainda? Eu falei, sim, eu acho que você não vai conseguir lutar mais não, porque essa lesão sua é muito séria. Cara, esse dia aí eu voltei para casa chorando, todo detonado, porque lutar sempre foi o meu sonho, né? Viver da luta. E graças a Deus ele não operou. Eu acho que essa boa vontade que ele estava de operar meu braço não ia ser legal, não ia ficar completo, não ia ficar 100%. Acabei adiando a minha cirurgia, conheci o chefe do irmão do Thales, que fez uma cirurgia perfeita, e mais ou menos uns 9 anos depois, eu tive... Cara, foi incrível. Eu fui levar o Walter Dragão, para fazer para conhecer um cara, um médico que também era cirurgião ortopedista. Aí ele falou assim, deixa eu te apresentar aqui o meu professor. E era o cara que fez a cirurgia no meu cotovelo. Eu falei assim, pô, velho, você não lembra de mim não? Você fez a cirurgia no meu cotovelo. Ele, que legal, cara. Pô, como é que você tá? Eu falei assim, eu tô lutando, tô competindo, tô até no UFC, né? Na época eu tava no UFC. Aí ele ficou feliz demais, né? Porque o médico também era faixa preta de judô, e o filho dele treinava o wrestling, centro olímpico. Então, ou seja, as pessoas, ela vê que você se machuca na luta, fala assim, né? Machucou porque quis, ó. Se não estivesse em casa numa boa, não teria machucado. Tá fazendo essas loucuras aí, né? E, então, graças a Deus, eu fui parar na mão de outro médico, que também era um atleta, não era um competidor, mas era um atleta, treinava judô, o filho dele treinava wrestling, e que deu uma atenção melhor e fez um ótimo trabalho no meu braço. Legal. Ô, Regis, tem uma pergunta com relação aí né, você teve aí todo um histórico, né, de preparação, depois entrou, né, no Max, e como é que você veio depois parar no TUF, né, que você foi campeão do TUF Brasil, né? Conta um pouquinho como é que foi aí a trajetória e como é que foi aí dentro do TUF, né, como é que foi essa jornada aí. Então, o TUF, cara, o TUF para mim é uma parada assim meio que, perdão, para mim o TUF é uma parada que meio que impossível, vamos assim dizer, porque
a maioria dos caras que vai para o TUF era carta marcada. Isso é uma realidade que não pode esconder. Era só Tino Nogueira e Nova União. Eles não são melhor do que ninguém no Brasil. Tem atleta bom, tem atleta ruim, como na equipe Sabato tem atleta bom, tem atleta ruim, na peso pesado, e qualquer outra equipe que tiver aí tem atleta bom e ruim. Isso é normal. E para mim eu achava que meio impossível eu chegar lá. E eu lembro que tinha aberto as inscrições pro TUF 61 quilos, que naquela época não tinha, né? Só tinha TUF de pesado e até 66 para cima, não tinha de 61. Abriu essa oportunidade no Brasil. Eu não estava muito afim de fazer, não. Para ser sincero, eu achava que era meio picaretagem, que ninguém passava, era só carta marcada, porque era o que todo mundo falava. Aí o pessoal da equipe vai, cara, você tá numa fase muito boa, tá com um cartel muito bom. Aí nós juntamos uma turma aí, que foi o Denis Alagoas, Kleber Vinieri, Thiago Passos e Fábio Borracha. Eles foram na frente e eu fui depois para a seletiva. E eu me lembro que chegando na seletiva, eu tombei o Viscar de Andrade, que também é ex-lutador do UFC, um grande competidor e tem um jiu-jitsu fenomenal. Falou para mim, me chamou, né? Ô, Rê, vem aqui. Me tirou da fila, que tinha fila para tudo lá, era gigantesco. Vem aqui que eu quero falar com você. Mano, e ele falou uma coisa muito certa que eu já tava com aquilo na cabeça, mas só fez reforçar mais ainda o meu pensamento. Ele falou assim, mano, você tá vendo esse monte de gente? Era muito garoto, eu não sei nem te falar quantos que era cara demais. Ele falou assim, todos esses caras têm história para contar. Se você perguntar para eles, a história deles, eles vão chorar, contar que a mãe é doente, eles lutam porque quer dar o melhor para a família, eles lutam porque a família é pobre, isso e aquilo. Então todo mundo tem uma história triste para contar. Faz um favor para mim, ou você conta que você é o fodão, ou inventa uma história, que é o marketing, né, o trash marketing que o UFC gosta. E só veio concretizar mais a minha ideia, porque eu fui pro TUF estudando todas as palhaçadas que dois boxeadores antigos, rivais, eles eram rivais, Luciano Todo Duro e o Reginaldo Holyfield. E eles falavam muita besteira, aquele trash talk muito engraçado. Eu falei, meu, eu vou fazer o que esses caras estão fazendo, eu vou falar porcaria até umas horas. Aí aconteceu de eu já saber disso, né, de eu já imaginar isso, e o Viscardi falar a mesma coisa. E depois que eu passei pelos testes do TUF, que era o teste de aparador, o teste de submission, que era os rolas, teve o teste psicológico. Aí eu meti o louco, contei história que eu nem era, né? Nunca fui assim, contei história de arrogância total. Que é o que o pessoal quer ver, né? Na verdade, a luta, infelizmente, ela entrou nesse patamar, né? O pessoal quer ver, não quer ver a arte marcial em si, quer ver quem fala mais e enrola sangue. E Você o tinha que atleta construir um personagem, isso, né? Tem tem que toda a criar um questão personagem. de. Sim, sim. O atleta hoje em dia que almeja ir para o UFC ou grandes eventos, se ele não for um craque da luta, ou, né, não digo assim, tem craque que nem o McGregor, ele é um puta de um lutador, mas eu acho que ele fala mais do que luta. Mas é um lutador fenomenal. Eu particularmente prefiro o Khabib Nurmagomedov. Não fala tanto, é um grande lutador, mas não tem o respaldo dentro do UFC que o McGregor tem. Não é verdade? Então, tipo assim, eu tive que criar todo um personagem. Graças a Deus deu certo. Só que dentro da casa eu não precisei fazer o personagem, eu fui eu mesmo. Ô, Regis, dentro da casa do TUF, queria que você contasse para o pessoal que está assistindo aí a questão de que quando a coisa é para ser da gente, ninguém tira, né? Que foi a questão daquela luta que você fez, que no meu ver, não é porque você é meu amigo, você saiu vitorioso, e infelizmente eles deram a vitória para o adversário, e aconteceu toda aquela situação que levou você a voltar e ser campeão do TUF, né? Teve duas coisas que aconteceram lá dentro para você conseguir voltar, né? Lu, eu vou te falar uma coisa que eu vou usar até a sua frase. Não é porque você é meu amigo, mas
eu gosto sempre de citar a Bíblia, né? Por mais que muitas pessoas que assistam não seja cristão, que não tem nada a ver com cristianismo nem nada. Eu acho que a Bíblia você pode usar ela como um manual de sobrevivência. Quem gosta de livros de autoajuda, só lá lê a Bíblia, que lá tem tudo. Desde finanças pessoais a espiritual. E eu me lembro uma vez que você e o Dr. Pedro falou para mim assim, Regis, foi o último dia que eu vi vocês. A gente saiu para almoçar, quer dizer, vocês almoçaram, né? Eu estava na dieta, não podia almoçar. E vocês falaram assim para mim, Regis, chegando lá, faz o seu. Não vai na dos caras, não. Faz o seu, não fica de picuinha, faz o seu. E dentro do que eu quero falar, biblicamente falando, tem uma passagem que diz que Deus usou a mula para falar com o homem, quanto mais um outro ser humano para se comunicar. Ou seja, cada um tira proveito da palavra como quiser. E eu me lembro que na dieta lá, rigorosa, eu já estava 1 mês de dieta no Brasil. Chegando lá em Las Vegas, eu já fiquei mais 2 meses. E dieta rigorosa, todo mundo sabe que é complicado. E eu me lembro que eu tinha perdido a luta, e os caras falavam assim para mim, Regis, come, velho, você é besta, você acabou de perder a luta aí, come, pode encher a barriga, velho, fica tranquilo. Você nem sabe se você vai voltar, se é muito difícil alguém se machucar, quanto mais tem uma oportunidade assim. Aí vinha na minha cabeça, eu não sei se é também que eu estava muito tempo na dieta, muita fome, mas vinha na minha cabeça você e o Dr. Pedro falando, faz o seu, não vai na dos outros não, faz o seu. E eu lembro que eu falei assim, não, galera, eu vou continuar na dieta, continuei na dieta, continuei treinando sozinho, continuei fazendo o meu como você me falou para fazer. E quando a oportunidade chegou, eu já estava preparado para lutar novamente. E como é que foi essa história Sensacional. aí? O cara se machucou e você voltou? Foi isso, Regis? Então, foi isso, Aí eu tinha perdido uma luta meio suspeita, vamos assim dizer. E o que aconteceu, cara? Isso foi fenomenal. O cara se machucou, ele... É mais interessante que eu falo que ele falava mal de todo mundo. O garoto era fofoqueiro demais. Ele vai assistir isso, se ele assistir isso daí, eu tô perdido, que ele vai ficar bravo comigo. Mas ele era muito fofoqueiro. Se você falasse, fulano de tal, que, mano, eu quero esse cara, que não sei o quê. Sabe, né? Isso é normal no mundo da luta, em todo canto. Eu faço isso, eu faço aquilo, que eu sou não sei o quê. Ele era falador. Ele era o testal. O cara pegou uma bactéria na boca, cara. Pelo fato de. É interessante, pelo fato de Las Vegas ser muito seco e também usar muito ar condicionado, o cara rachou a boca, ele rachou a boca racha. E ele não usava aquele batom, né? Aquele batom de castanha, sabe que fala que é a casa de lá, que eu nem uso. Que Mas ele protege, usou e né? acabou. Isso mesmo, Ele acabou pegando uma bactéria na boca. E aquela bactéria não tava se curando. Ele tomou remédio, não matava a bactéria, tiveram que mandar ele embora. Ele veio embora para o Brasil, saiu da casa, isso não mostraram lá. O Dana White escrachou ele, porque falou que pelo menos tentar tirar o peso, ele tinha que tentar, que os caras lá são rígidos. Eles, mesmo que você não consiga, eles querem que você tente. Aí tiraram ele e colocaram um outro garoto. Esse outro garoto, que também entrou no lugar dele, já tinha lutado e perdido como eu. Só que esse garoto levou um chute na costela e a costela dele não estava muito legal. E ele chegou depois que ele perdeu a luta, ele ficou frustrado e comeu muito, cara, ele subiu uns 15 quilos mais ou menos. E ele só tinha mais 4 dias. Ele falou assim, mano, eu não vou dar conta não, eu não vou conseguir bater o peso. E acabou desistindo. Ou seja, saiu 2 caras, para sair um já é difícil. 2, teoricamente, é impossível. Tirou esses 2, não teve jeito. Eu tive que entrar e, como o Luciano falou, fui buscar o que era meu. Ô, Ah, que Regis, interessante. Fala, Lu. Manda não, eu ver. queria fazer uma pergunta dentro disso, porque até pela experiência que eu tenho aí com o Reginaldo, queria até que ele comentasse sobre isso. O Reginaldo sempre levou as coisas com uma disciplina fora do comum.
Ele até conta que o que ele não tinha de talento, ele colocava na vontade, na determinação. Vontade, é. E dentro disso daí, Regis, então, na verdade, não foi nenhum sacrifício, você somente seguiu o que você era fora Sim, dali, né? Essa pessoa que claro. você é, você treinava sozinho. Quantas vezes eu vi você treinar sozinho, você falava para mim, ô Lu, não fica chateado não que veio pouca gente, a gente treina aqui. Quantas vezes você falou isso para mim? A gente faz o nosso. Não fique esperando que tenha 30 no tatame. Se tiver 2, já tá bom. Sim, Lu, é verdade. Eu costumo pensar que é melhor qualidade do que quantidade, né? Eu acho que se tem 5 ali, porque 5 realmente querem. Isso daí é matemático. Isso é matemático. É de 100% de pessoas, 95 só tá ali para enrolar linguiça. Quer dizer, sem julgar a vida de cada um faz o seu, sem querer ser crítico, né? Mas eu sei o que eu queria, e o que eu fazia? Eu aproveitava o que você tinha de melhor, que era meu preparador físico e meu parceiro de jiu-jitsu, entendeu? Então, às vezes o cara ele quer melhores situações. Eu já vi cara falar para mim que não chegou no UFC por causa da mulher que não fazia comida, a dieta dele. Não existe isso, pô. É sério. Não existe isso. Se você não foi pro UFC, tem vários motivos por que não foi, mas o principal é porque você não quis realmente de verdade. Ô, Regis, dentro disso daí, acho que você pode contar para a galera quantas vezes não falaram que você estaria dentro do UFC e você, o que acabou acontecendo? Você foi lá sozinho, se inscreveu num reality show que tinha milhões de pessoas, conseguiu entrar por você, porque as pessoas que disseram que iam te colocar lá, infelizmente, não conseguiram. E você foi pelas suas próprias forças, né? Pois é, Lu, infelizmente alguns treinadores eles usam a psicologia e gostam de ludibriar os atletas com isso, né? Para segurar atleta, tem muito isso daí. Então eles usam essa psicologia aí, né? De se você ganhar essa luta, eu te levo para o UFC, ou não sei o que lá mais, eu te levo para o UFC. Então isso tem muito. E os atletas eles almejam tanto chegar no UFC que eles acreditam e ficam parados no tempo, né? E realmente isso daí aconteceu comigo, mas, cara, assim, independente, tirei bons proveitos de tudo isso, né? Quais foram os bons proveitos? Tive o prazer de te conhecer, tive o prazer de treinar com muitos garotos bons, então teve, né? Teve mentirinhas, vamos assim dizer, né? Mas eu não dava ouvido, né? Eu sabia também que não era verdade, porque não é tão fácil assim entrar no UFC, né? Qualquer um. Pô, se você quisesse me colocar no UFC, você já me botava, se você tivesse esse poder. Não é assim dessa forma. E eu também pensei, né? Eu pensei que quando eu tivesse no UFC eu ia conseguir colocar o Breno, conseguir colocar o Lagoas, e não é assim que coloca, pô. É N situações. Então, mas tudo que você passou, você tinha sempre na sua cabeça que você ia conseguir chegar lá de alguma maneira ou outra, né? Ah, sim. Eu me lembro de uma situação, nem sei se você vai se lembrar agora, que você foi pedir por um certo Ah, eu lembro. Eu não vou citar o empresário, nome, mas né? eu. Você lembra, né? Pô, eu acho interessante que você chorou naquele dia. Nós estávamos no vestiário da academia para treinar e você estava se tocando e você chorou. Pô, meu amigo, tentei lá, mas não consegui. Você lembra da história do que ele falou, né? Da sua Lembro. idade? Então, que Sim, você era velho. sim, eu lembro que ele determinou, né, a idade para mim como fosse o final de tudo, que não daria para trabalhar comigo porque eu já estava numa certa idade. E eu falei para você, Luciana, não sei se você lembra disso daí, eu falei assim, Lu, se for para me chegar lá com os meus punhos derrubando um por um, eu vou chegar, mano. E foi assim que aconteceu, né? E A gente chegou. meteu as caras, né? E chegou, no, como você falou, teve muita historinha, vou te colocar e não colocava. Teve empresário que tá muito velho, teve N Teve milhares de. situações.
teve milhares de coisas para você desistir, né? Mas Sim, você não sim. desistiu, isso só te fortaleceu, porque cada desafio que aparecia na sua frente, você superava e só te deixava mais forte. Ah, claro, certeza, Lu. Cara, viver do esporte no Brasil é muito difícil. Viver da luta é muito difícil. Você é professor de jiu-jitsu, sabe disso daí. É preciso querer e querer com vontade. Achar que vai fazer e acontecer só pelo fato de ver outras pessoas fazendo, não vai, velho. Porque não é simples assim. Então o cara ele tem que realmente ele tem que amar a arte marcial, ele tem que amar o jiu-jitsu, ele tem que amar o MMA. Então, cara, eu não fiz eu não tenho o MMA na época, eu não lutava só por dinheiro, eu lutava porque eu amava. Hoje em dia eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu busco a luta tanto pelo lado financeiro quanto como profissional e como empreendedor. A luta no Brasil, um atleta vai fazer uma luta, ele não ganha nada aqui, cara. É incrível. Os melhores lutadores do mundo, na minha opinião, concentrados, né? Tem bons lutadores em todo lugar. Mas o Brasil é a maior gama por quilômetro quadrado e nem se compara com o que um chinês, vou falar da China, o que um aluno meu ganha, um aluno que não sabe nem dar um jab direito, nem se compara o que ele ganha com um atleta daqui que é profissional do Brasil. É incrível. A desvalorização é muito grande, então é preciso querer muito. Regis, e aproveitando esse gancho aí, né, fala pra gente de onde você tirou toda essa perseverança, essa força, sabe, essa determinação. E depois disso, qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão começando a própria jornada? Meu amigo, eu acho que eu herdei essa perseverança, essa força de vontade dos meus pais. A minha mãe é uma guerreira, é uma mulher muito honesta e batalhadora. Mas a gente fala de treinamento, o Luciano falando que eu treinava quando todo mundo não estava treinando, eu estava lá. O meu pai era do mesmo jeito. Nós somos espelhos dos nossos pais, isso é fato. Meu pai, eu falava assim, pai, hoje é sábado, você não precisa estar trabalhando. O meu pai ia lá e estava trabalhando. Pai, hoje é domingo, não precisa trabalhar. Meu pai ia trabalhar. Então eu acabei me tornando o que ele era. O meu pai, ele amava trabalhar, ele gostava de lutar. Então eu amo a arte marcial, eu adoro a arte marcial. E hoje eu escuto isso daí dos meus familiares, né? Para, pô, hoje é férias, hoje estamos aí bem no alto da pandemia, tem que parar. Eu estou respeitando a pandemia, né? Estou parado, mas se fosse por mim, eu estava treinando. Então, eu herdei essa força de vontade, essa garra dos meus pais, sou muito grato a eles por isso. E o que eu falo para os atletas aí de MMA ou de qualquer arte marcial que esteja assistindo o seu canal, que tem que ter força de vontade e sempre sonhar. O camarada que ele vive no mundo sem sonho, ele é que nem um barco à deriva, ele vai para qualquer lugar. Se você não tiver um foco naquilo que você quer, você vai para onde as águas te levar e qualquer um que botar a mão em você vai fazer o que quiser com você. Então tem que ter sonho, força de vontade e perseverança. Só assim que chega lá. E mais uma coisa aí, só para situar aí o pessoal que está assistindo a gente, né? O Reginaldo e o Sabato chegaram aí, se conheceram, não sei onde vocês se conheceram, depois vocês podem colocar, mas eu sei que vocês trabalharam juntos, o Luciano foi inclusive aí um preparador, né, do Reginaldo aí durante alguns anos, teve presente como corner em algumas lutas, né? E conhece bastante aí, hoje são amigos. Conta um pouquinho como é que foi aí como que vocês se conheceram, como que fortaleceu a sua pegada aí como profissional, Reginaldo? Eu conheci o Luciano na academia CBA, treinando no jiu-jitsu, na época na peso pesado. A primeira luta que eu fiz de MMA, primeira luta, não, perdão, a primeira vez que eu conheci o Luciano, a primeira luta que ele foi ver eu assistir foi na igreja. Nossa, me fugiu da mente agora o nome da igreja. Foi na Renascer. O Luciano foi ver uma luta minha na Renascer, mas ele já estava na equipe, só que a gente não tinha amizade ainda. Ele foi ver uma luta minha na Renascer, e nesse dia eu finalizei o garoto. Fiz uma luta dura, finalizei o garoto. Isso foi no sábado, na segunda eu fui treinar. E o Luciano, pô, cara, nossa, você luta demais, tal. Desde então a gente virou bons amigos e tanto que o Luciano me acompanhou em diversas lutas.
mesmo antes de ser meu preparador físico. Algumas lutas que eu fiz no Predador ainda, o Luciano não atuava como meu preparador. Eu acho que a maioria dos lutadores não tinha essa mentalidade de preparação física. Aí eu lembro que o Luciano acompanhava eu nas lutas e nós pegamos uma amizade muito grande. Cara, então eu falo assim para você, o Luciano passou a ser meu preparador, mas pelo simples fato da presença dele, eu já me sentia bem. Por mais que ele fosse lá no meu corner só para não falar nada, para mim já estava ótimo. A presença dele lá já estava bom para mim, porque era um cara que sempre me acompanhava nos treinos, que me dava boas dicas de finalizações, e eu me sentia confortável com a presença dele no meu corner. Quando passamos a trabalhar a preparação física, o meu rendimento melhorou abusivamente, cresci muito, tive a grande oportunidade de ir para o UFC. E para mim, eu falo para o Luciano que foi um sonho para mim poder levar ele para o UFC e conhecer. Eu sei o quanto ele gosta do UFC. Para mim, foi um sonho para mim compartilhar com ele aquele momento. Então, foi uma das formas de eu agradecer todos os momentos que ele teve comigo. Pô, Regis, obrigado, sensacional. Você sabe que, independente da nossa amizade, desde que eu te conheci, tenho você como um ídolo, um cara que, não só como lutador, mas pela pessoa que você é, pelo ser humano, é um cara que me ensinou muito nessa minha trajetória nas artes marciais a não desistir e a transformar aquilo que a gente ama em trabalho. Porque você foi um cara que sempre colocou a arte marcial como seu trabalho. Você ia diariamente ali, eu lembro você falando para os atletas, pessoal, você pode faltar no seu trabalho? O pessoal falava, não. Você fala, então, aqui é a mesma coisa. Como é que você falta no treino? O treino é o seu trabalho, é a tua vida. Sim, Você tem que estar aqui, você tem um sonho. Então, eu aprendi muito. E todos esses altos e baixos que você teve, que eu te acompanhei, dentro e fora do UFC, porque o UFC foi só uma parte da tua vida, você nunca desistiu, cara. Você está até hoje aí, ó. Você está querendo lutar de novo. Acho que você até podia comentar com o pessoal. Você tem agora um novo sonho aí, que é lutar na China, no maior evento chinês. Quer dizer, você não para de sonhar, né, Regis? Lu, isso daí que você falou é verdade. Eu até brinco com a minha mulher que eu falo assim, eu não me lembro da última vez que eu dormi e tive um sonho, mas eu me lembro de diversas vezes estar acordado e estar sonhando. Eu sou um tipo de cara que sonha acordado, tá ligado? E você acompanhou aí esses últimos 2 anos, eu tive uma lesão muito séria no joelho, mas mesmo assim não parei de treinar, continuei treinando só a parte de cima. Eu acho que assim, sem querer me gabar de certa forma, eu acho que pela lesão tão séria quanto eu tive, que é igual essa sua, era para mim ter voltado gordo acima do peso e desmotivado. Muito pelo contrário, eu voltei com um shape legal, com muita força e com mais vontade de guerra ainda. Eu não vejo a hora de subir no ringue de novo e fazer história no UFC. E pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor lá. É E sensacional. Ô, para. Regis, fala, pode falar, Camp. Não, manda ver, Lu, manda ver. Não, eu Vai queria que lá. ele deixasse um recado para as pessoas também. Eu sou um cara que comecei também tarde no jiu-jitsu e eu sei que ele pensa assim, por isso que eu acho que é legal ele deixar essa mensagem da questão da idade, sabe? Das pessoas, assim, quando acham que não conseguem mais, que estão velhos, que estão acabados, etc e tal. Ele deixar essa mensagem para o pessoal aí. Tá me ouvindo, Lu? Você tá me ouvindo? E deu uma falhada Estou aqui. ouvindo. Não, Tá estamos ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. ouvindo. Tá, isso que você falou é muito importante. Porque até ainda há pouco eu estava conversando com um amigo e ele falou sobre isso. Eu até dei um conselho para ele a respeito disso. A idade, quem faz é você. Olha o Ior Romero. Tá me entendendo? É o modo de se pensar. Se você. A nossa mente, ela é que nem uma terra. Você tem que pensar assim. Imagine nossa mente como uma terra mesmo. Na terra você planta. Aqui no norte a gente chama de mandioca, ela é venenosa. E macaxeira, ela é boa. Em São Paulo é o contrário. Macaxeira é ruim, mandioca. Mas vou usar a didática daqui. Se você plantar a mandioca e a macaxeira, as duas vão crescer da mesma forma. Bem assim é a nossa mente. Se você plantar coisas ruins, elas vão crescer. E se você plantar coisas boas, elas irão crescer. É difícil alguém ter na cabeça só coisas boas. Também como é impossível alguém também ter só coisas ruins.
Então a gente tem que estar sempre buscando inspiração naqueles outros atletas, grandes empreendedores, na Bíblia, na religião ou qualquer coisa, tá buscando inspiração para continuar. Porque se você pegar a história de muitos caras aí, eles passaram por mais dificuldade do que eu e você juntos, sozinho. Entende o que eu quero dizer? Sozinho o cara já segurou uma cruz mais pesada Claro do que que a nossa. entendo. Não é verdade? Tem. E mesmo assim eles conseguiram se superar. Nenhum deles pensou, pô, eu vou ser. Ó, o primeiro presidente dos Estados Unidos, primeiro presidente, não me lembro agora, Abraham Lincoln. Ele foi presidente com uma idade já avançada, depois que ele tinha sido derrotado em tudo. Ah, vou tentar a presidência. Tentou sem querer. Ah, vou tentar. E muitos falavam para ele, pô, você já tá velho, cara, você tá fazendo isso daí. E o cara foi e continuou, não é verdade? Então, fala assim, Lu, vai muito do que você planta. O que você assiste no YouTube? O que você assiste no seu celular? O que você lê? O que você vê? Só desgraça? Eu só tô vendo o pessoal falar do coronavírus. Tá embaçado? Tá. Não é verdade? Mas, cara, o Brasil já passou, o Brasil e o mundo já passou por coisas desse tipo aí. H1N1 e muitas outras doenças e guerras mundiais. Essa é só mais uma. Exato. Se você for ficar, né? Se você for ficar preso com a cabeça só na desgraça, não vai para frente de forma alguma. Lógico que não é fácil. Bem assim é no nosso mundo da luta. Se você for ficar pensando em idade, velho, sinto muito, não vai chegar a lugar nenhum. Eu tô com 37 anos agora. Me sinto mais forte do que quando eu estava com 16, 17, muito mais. E você viu no levantamento de terra. Esse daí me. Esse daí eu tentei acompanhar ele no levantamento terra, não deu não. E eu peso uns 10 quilos a mais que ele. Ele é um cara que realmente é predestinado, é um cara que. Mas é aquilo que ele sempre fala também, né, Régio? Isso daí é uma coisa bacana também. Eu vi até uma vez uma entrevista do Oscar que ele falou isso daí também. Ah, você é o mão santa. Ele falou mão santo cacete. Enquanto todo mundo ia embora, eu ficava É, arremessando mais 1000 bolas na tava cesta lá, lá. é verdade. É verdade. É isso aí. Ô, Lu, Falam que tem sorte, né? sim, sim. Interessante disso daí é que funciona assim. Hoje em dia tem visto falar eu tenho ouvido muito o cara falar, ah, fulano de tal não treina tanto e tá no nível alto. Outro fulano, cara, mas é 100 por um, entendeu? É um para cada 100, quer dizer, né? Ao contrário, é um para cada 100. Todos os caras que eu conheço, você pode pegar aí Michael Jordan. O professor dele falava que ele não ia ser ninguém, que ele era desengonçado. O que ele fazia? Enquanto todo mundo ia para casa, ele ficava lá, que nem o Luciano falou, ficava lá jogando basquete, entendeu? Ficava lá lançando bola. O criador lá da Microsoft, como chama o nome dele? Não me lembro agora. O cara, enquanto todo mundo estava indo para casa, ele dormia embaixo da mesa, porque ele passava muitas horas da noite estudando acerca da informática para conhecer novas teorias da informática. E se ele fosse embora como todo mundo na hora que bateu o ponto, ele não era ninguém, ele era só mais um. Exatamente. Ô, Regis, Você ia falar o falando quê, nisso, Lu? Fala aí. não, falando nisso que o Regis tem colocado de você treinar, eu sei hoje, pela amizade que eu tenho com o Regis, que hoje ele é um aficionado em livro. E acho que era legal contar para a galera quantos livros você lê aí por mês, Regis, e essa paixão pelos livros que você tem hoje. Você acha que isso veio da luta Ah, também? ah, poxa, Lu, eu acho que começou primeiro depois que eu tive o meu. Assim, eu já gostava de livros. Quando eu era garoto, eu gostava muito de filosofia, né? Eu lia pouquíssima coisa. Na verdade, eu voltei a ler filosofia agora. Eu gostava de Nietzsche, alguns poetas brasileiros, como Álvares de Azevedo e Gustavo Barroso, e muitos outros aí. O que acontece? Eu gostava, mas não como hoje você falou, um ficcionado. Hoje eu sou fanático por leitura, adoro leitura. Eu acho que eu passei a gostar muito agora, depois que eu tive a, aquela minha queda financeira no meu primeiro empreendimento. Você sabe muito bem, tive uma queda financeira e acabei buscando, como posso falar,
conhecimento financeiro, na educação financeira, que é um grande problema que o nosso país tem. Educação financeira. O cara acha que ser educado é ir para a escola, sendo que não. Você pega muito cara hoje aí que é um grande empreendedor, que é um bilionário e que nunca foi para a escola, só foi até a terceira série. A partir de então, eu comecei a ficar um aficionado por livro. Eu amo livro, eu leio em média 4 livros por mês, entre filosofia, psicologia, que eu amo, a Dani até me deu uns livros quando eu fui em sua casa. Amo psicologia e educação financeira. Filosofia, psicologia e educação financeira. Eu acho que é a base, né? Psicologia, tratar bem da mente, cuidando da mente. Filosofia para ficar mais zen. E a parte financeira, que tem que estar tudo arredondado, né? Tentar a cabeça boa, tá com a conta em dia, tá tudo legal. Perfeito, Reginaldo. Porra. E para finalizar, Reginaldo, a gente está chegando aqui já, estamos com o tempo aqui. Para fechar, qual o conselho que você daria? Que mentalidade que o pessoal aí tem que cultivar nesses tempos aí de isolamento social, que a gente tem que ficar mais em casa? O que você dá de dica aí para o pessoal? Cara, a dica que eu dou é que para ser mais grato, não é verdade? Porque, cara, você tá com a sua família, você tem que ser grato por estar compartilhando a sua casa, o seu momento ali com a sua família. É o momento agora para se apegar à família. Não tem jeito de você sair, eu tô com a minha família, eu tenho que me apegar à minha família, criar novos hábitos familiares, né? Eu estava vendo uma live de um grande mentor chamado Paulo Vieira e as pessoas que comentavam nos comentários falavam que tinha dificuldade de abraçar o parente, de abraçar a mãe, de abraçar o pai ou vice-versa. Cara, isso é cabuloso, era para ser algo comum na vida da gente. Você dá um abraço, um beijo no pai. Eu cresci dando beijo no rosto do meu pai com até 19 anos. Só parei de beijar e abraçar meu pai porque ele faleceu, que eu morava com meu pai, né? Então, assim, algo que era para ser normal não é comum. O pai chegar a abraçar o filho, ou vice-versa, ou o filho abraçar a mãe, e assim por diante. Então, o conselho que eu dou é se apegar à família e ser grato, parar de reclamar. Você vê muita gracinha, lógico, cada um sabe o peso que tem na vida de cada um, no caso do lado financeiro. Mas já que tem que ficar em casa, seja grato por estar com a família. Eu imagino, tipo assim, na minha mente, cara, e se você tivesse num leito do hospital, você não ia estar doido para voltar para casa para estar com a tua família? Então é simples assim. O que eu quero dizer é o seguinte: seja grato e cultive hábitos melhores com sua família. Perfeito, Regis. Cara, queria agradecer aí a sua presença, né? Você é um grande exemplo aí como atleta, como profissional, um amante das artes marciais aí, que é um exemplo para todos nós. Obrigado, Sabato, pela sua presença aqui e espero conversar mais com Obrigado. vocês mais para frente. A gente combina outras oportunidades aí. Espero falar com vocês sobre outros assuntos. Tem muita coisa para a gente trocar ideia, para a gente compartilhar e crescer aí como artistas marciais juntos aí, né? E Rodrigo, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E espero ver todos vocês que estão assistindo aí na próxima Conexão Marcial. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a vocês.